Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Hoje, 22 de janeiro de 2021, mais uma vez aí estamos reunidos aqui para falar sobre fechamento de mercado, sobre as notícias do dia e o que impactou aí principalmente nessa semana. Bom dia, Gabriel, bom dia a todo mundo aí, obrigado por nos acompanhar. Ontem mais um dia tenso para a Bolsa Brasileira. Enquanto o mundo inteiro aí está renovando as máximas, a Bolsa Brasileira aí por 3 dias consecutivos fechando em queda, perdendo todo o ganho do Ibovespa no ano de 2021. Infelizmente, aí por conta de questões políticas, risco fiscal brasileiro, impasse em relação à vacina e principalmente recordes aí de mortes e contaminações no Brasil, novamente aí nós tivemos uma boa queda. Ontem o Brasil perde os 119 mil pontos do Ibovespa e zerou todo o ganho de Ibovespa do ano. Importante aí algumas notícias aí do âmbito político que acabaram derrubando as bolsas, e vamos ver aqui o que nós podemos esperar para essa sexta-feira, que começa um pouquinho mais tensa, e obviamente já olhando também para a próxima semana. Vamos falar então sobre o fechamento de ontem. Ontem, dia 21 de janeiro, o Ibovespa fechou aí com 118.329 pontos. Teve uma queda ontem aí de 1,1%. O dólar voltou a subir, fechando ontem em 5,34, uma alta de 1,04. Lembrando que o dólar vinha caindo aí nos últimos dias, enquanto os mercados internacionais renovando máximas. Nasdaq batendo recorde novamente, 13.530 pontos, uma alta de 0,55. Lembrando que já no dia 20, a Nasdaq, S&P e Dow Jones vinham de alta. S&P novamente uma alta e praticamente relevante, mas fechou estável ainda, mesmo depois de um dia de fortes altas e muita realização de lucros. E Dow Jones aí, a queda de 0,04, basicamente estável também, a 31.176 pontos. Olhando aí para a Europa, nós temos aí uma situação semelhante, mas com um pouco aí de queda nas bolsas, olhando muito aí para a questão econômica também, por conta de diversas medidas restritivas, que nós vamos falar um pouquinho mais aí no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. A Europa teve ali o euro com alta de 0,62% a R$ 6,46. A Alemanha fechou ontem com queda de 0,11 a 13.906 pontos. França, queda de 0,67 a 5.590 pontos. E Reino Unido com queda de 0,37%. A China, por sua vez, renovando aí suas máximas históricas dos últimos 5 anos, quase 2% de alta, 15.520 pontos, enquanto o Japão aí quase 1% de alta a 28.756 pontos. Lembrando aí que o Japão vinha surfando uma ótima onda aí nas últimas semanas. Teve um aumento de casos, principalmente na região de Tóquio, e algumas situações ali de medidas restritivas em Tóquio e região metropolitana, mas novamente aí Japão se recuperando ontem. As cripto, realmente aí estamos novamente aí com dificuldades. Bitcoin ontem caiu 13,03% e o Ethereum queda de 17,62%. Só para ter uma ideia aí dessa oscilação de criptomoedas, o Bitcoin aí nos últimos 3 dias ele teve uma perda de mais de 100 milhões de dólares devido aí à desvalorização muito forte nos últimos dias. O petróleo ontem teve uma leve variação positiva, aguardando hoje que a princípio o petróleo futuro abre hoje aí com queda, mas ontem o petróleo futuro Brent fechou a 56,19, lembrando que é a maior alta dos últimos 12 meses, e o WTI com 53,06 dólares. Muito aí impulsionado também pela nova realidade, Joe Biden aí como o presidente norte-americano, e aquela ideia do pacote de estímulos no valor de 1,9 trilhões de dólares. Vamos falar de agenda brasileira, antes de agenda brasileira, desculpa, do fechamento das ações de ontem. Prio 3 aí, que
havia fechado anteriormente entre as principais baixas, retomando o sinal de alta, fechando com quase 5% de alta a 74,28. Lembrando que Prio 3 aí tem surfado muito bem a onda aí de retomada do petróleo, aproveitou, alongou suas dívidas aí nesse período aí de pandemia e se mostra uma ação promissora, visto que ela já subiu mais de 100% aí desde o período aí de lockdown. BTOW novamente aqui figurando entre as principais altas, ontem 2,61, fechando a quase R$90 BTOW. Copel ali também com uma alta, lembrando que Copel aí ela está com alguns projetos aí de ampliação de distribuição de energia no norte e nordeste, então isso também favoreceu ela ontem, alta de 1,76% a 66,28. Tivemos aí Quali 3 com alta de 1,54 e Hapvida, lembrando que ainda está naquela negociação de fusão, mas aproveitando também, e ontem fechou aí a 17,62, uma alta de 1,43%. E Qualicorp, que falamos anteriormente, também aí aproveitando essa onda das poucas ações aí que tiveram uma alta substancial ontem. Por outro lado, as quedas foram fortes, principalmente quando falamos aí de Elet 3 e Elet 6. Elet 6 aí com 6,15, Elet 3 com 5,15 de queda, muito em função das palavras aí do candidato à presidência do Senado, falando aí principalmente aí sobre privatização de Eletrobras, que se imaginava o projeto aí para o primeiro semestre desse ano e já estão falando em segundo semestre. E a gente sabe que quando se fala em privatização no Brasil, em estatais, isso aí demanda muito tempo e muito risco. Então, com isso, Elet 6 fechou a 31,43 e Elet 3 a 31,30. Vale acompanhar aí, pensando aí, principalmente que Elet 3 e Elet 6 vinham de uma boa valorização, muito por conta dessa ideia de privatização ainda nesse primeiro semestre. Exetec e Cyrela também renovando aí quedas acima de 5%, Exetec a 36,80 e Cyrela a 26,90, mesmo com dados positivos aí da área de construção civil. Vamos falar sobre isso, principalmente na área corporativa hoje. Cyrela tem um projeto bem forte de expansão em 2021, muito aqui também em função de realização de lucros. E Cosan aí com 3,89% de queda ontem. Falando em agenda econômica, hoje temos as receitas fiscais brasileiras de dezembro, então o fechamento aí das receitas fiscais do ano de 2020, e olhando aí para o cenário internacional, o que é muito importante são as vendas de varejo do ano de 2020 no Reino Unido e o PMI industrial da França, Alemanha e zona do euro. Já adiantando algumas informações aí que saíram, infelizmente o PMI ele veio abaixo do esperado, abaixo dos 50 pontos, que daí nós falamos em retração, se imaginava 49,6 e ela foi a 47 o PMI. E lembrando que qualquer número abaixo de 50 significa retração econômica, muito aí em virtude das medidas restritivas que estão em França, Alemanha, Reino Unido e diversas outras regiões aí da zona do euro. Hoje nos Estados Unidos nós também temos divulgação do PMI dos Estados Unidos e variação do estoque de combustível, o que é muito importante quando nós olhamos aí para a realidade de Petrobras e variação do preço de petróleo. Política que é a nossa tônica aqui, lembrando aí que nós temos aí todo o mês de janeiro ainda para falar sobre eleição na Câmara e no Senado. E essa foi a principal tônica ontem, inclusive o que derrubou demais o mercado, porque o candidato Rodrigo Pacheco, que é o candidato aí apoiado por Davi Alcolumbre para o Senado, pelo presidente da República Jair Bolsonaro, ele discursou dizendo que quer um novo auxílio emergencial. E com essa possibilidade de um novo auxílio emergencial, explodiu o risco fiscal brasileiro. Lembrando que o Brasil foi dos países em desenvolvimento o que mais gastou durante a pandemia, por conta aí do Corona Voucher.
e diversas outras medidas econômicas, e agora, com essa possibilidade de retomada do auxílio emergencial em 2021, o risco fiscal disparou, o que preocupou bastante os mercados ontem, e por isso aí nós tivemos aí toda a questão de prejuízo na Bolsa Brasileira ontem. Olhando para a Câmara de Deputados agora, Arthur Lira do PP e Baleia Rossi do MDB estão finalizando a campanha para a Câmara. O Baleia Rossi, ele aproveitou e visitou aí 12 estados brasileiros aí para buscar apoio, enquanto Arthur Lira se reuniu com os grandes bancos no estado de São Paulo, Itaú, XP, Bradesco, diversos setores aí bancários juntamente com a Febraban. Então aguardemos, porque provavelmente no final da próxima semana já devemos ter aí um desenrolar em relação à eleição aí para a Câmara e Senado. Falando aí sobre política também, a OAB denunciou Bolsonaro à OEA. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, e se você lembra aqui, durante a semana nós falamos que a PGR, a Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil, tinha lavado as mãos e dito que não era ela quem deveria julgar qualquer ato do presidente Jair Bolsonaro em relação a erros no combate à pandemia. E aí lembramos a questão de Manaus, ali a falta de oxigênio e diversas outras medidas. Mesmo assim, mesmo com essa situação da PGR, a OAB agora faz uma denúncia internacional dizendo que Bolsonaro foi omisso e denunciando por crimes contra a humanidade. Obviamente em um grau bem menor, mas aí nós lembramos de ditadores aí que foram acusados dessa forma, principalmente aqui na América do Sul, certo? Falando agora em Estados Unidos, o Titio Biden, né? Titio Biden, novo presidente norte-americano, tomou posse no dia 20. Ele tem o plano Biden aí de 1,9 trilhões, uma ideia de retomada da economia norte-americana com união entre democratas e republicanos, mudando todo aquele discurso de ódio que existia ali com Donald Trump. E agora o Biden, ele já retornou ao Acordo de Paris. Se você não lembra, o Donald Trump tinha saído ali do Acordo Climático de Paris, dito que não iria cumprir. Uma das primeiras medidas de Joe Biden foi retornar ao Acordo de Paris, e ele rompeu aí com alianças conservadoras ao redor do mundo, essas alianças ainda, aquelas que Bolsonaro estava junto, e isso pode ser um sinal aí de dificuldade para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Diegão, bom dia, obrigado por mais uma vez estar aí conosco, nos acompanhem sempre. E agora, finalizando a questão política, o Reino Unido considera um Corona Voucher lá para o Reino Unido. Reino Unido aí, que é um dos países, o primeiro país aí da União Europeia a começar a vacinação, está com medidas restritivas, está com lockdown, e a ideia deles é realmente pagar para as pessoas ficarem em casa, devido aí a essa segunda onda. Então isso está sendo considerado, vamos acompanhar, porque com certeza no início da próxima semana temos um desenrolar disso e mais notícias aqui no nosso Morning Call, que esperar do mercado. Falando em economia, os bancos, olha só, os bancos, os que têm maior lucro aí ao longo dos anos, a princípio eles devem ter o menor lucro dos últimos 20 anos. Provavelmente ainda será uma grande fortuna, mas voltamos aí a ressaltar o menor lucro dos últimos 20 anos em função da pandemia, em função aí das mudanças que houveram no ano passado, e principalmente onde os bancos colocaram uma previsão de perdas muito maior do que o normal por conta aí do coronavírus. As vacinas da AstraZeneca e Fiocruz, né, aquelas que foram aprovadas aqui no Brasil, finalmente devem chegar hoje ao Brasil. Lembrando que essas vacinas deveriam ter sido buscadas, né, pela ideia do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, o Pazuello, na quinta-feira da semana passada. A Índia disse que não tinha como liberar, o avião já estava fretado, já tinha todo um bafafá ao redor disso, e agora, realmente, ontem à tarde o avião foi, e deve chegar essas vacinas hoje para continuar a campanha de imunização aí no Brasil. Falando ainda em vacina, nós temos aí a vacina russa, a Sputnik V, aquela que você não pode beber, né? Lembra? Não é os 42 dias lá que tinha na ideia inicial.
é pouco mais aí de 5 dias, acho que são 5 ou 6 dias. Mas a vacina russa, que a Anvisa tem até domingo até domingo para dar um parecer, foi o que o ministro Lewandowski do STF deu como prazo para a Anvisa aprovar ou não a vacina russa. Ela pode ser produzida completamente no Brasil até o mês de abril. Então, quem sabe mais uma possibilidade aí. Lembrando que já existem países europeus que aprovaram a Sputnik V, que é essa vacina russa. E como eu já comentei lá atrás, quando nós falávamos de indicadores que iriam ser divulgados hoje, alguns já foram divulgados. Com esses indicadores, a Europa, a zona do euro, está em seu pior momento econômico. Pior momento econômico, com aumento de casos e as medidas restritivas aí que estão pegando fogo aí na região aí, como eu falei, de Reino Unido, Inglaterra, Alemanha. Tivemos confusão essa semana lá na Holanda também por conta de medidas restritivas. No âmbito corporativo, ontem, se você lembrar, nós falamos que a Vale novamente iria se reunir com o governo de Minas para tentar resolver aquela questão lá de Brumadinho, um acordo. Não deu certo, o governo de Minas disse que a Vale veio aí tentando trabalhar um leilão, enquanto a Vale diz que o governo de Minas está querendo demais. Isso aumenta o risco de judicialização e, obviamente, aí a imagem aí da Vale acaba sendo prejudicada. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Olhando aí também para toda essa nossa realidade aí de coronavírus e outros problemas que nós tivemos, os insumos da indústria farmacêutica dobraram, mais que dobraram, subiram mais de 100%. Por enquanto, os governos ainda estão segurando os aumentos de medicamento, mas nós podemos aí, para os próximos meses, termos problemas nesse sentido também. E a Ser Educacional, ela conseguiu um alongamento de dívidas e com isso também deve recomprar quase 5 milhões de ações. Então aí é uma empresa para se olhar também, lembrando, isso não é recomendação de compra, mas é informação relevante divulgada pela Ser Educacional ontem. E a Gafisa deve concluir lançamentos aí em 2021 no valor acima de 1,5 bilhões de reais. Então, voltando àquela questão da construção civil que nós temos falado aí a semana inteira aqui no nosso Morning Call, Cyrela e outras empresas já tiveram realização de lucro. Gafisa teve um 2020 espetacular, maior lucro que eles já tiveram, principalmente quando olhamos aí para o quarto trimestre. E agora 2021 deve ser um ano de recordes também. Lembrando que em São Paulo, recorde de pedidos de alvará para a construção. Vale a pena ficar de olho nisso tudo então hoje e principalmente no início da próxima semana. Esperamos que realmente seja um dia menos pior, eu sei que esse termo não existe, mas realmente o mercado hoje abriu oscilando muito. Infelizmente as bolsas mundiais estão em cenário negativo e com toda essa realidade esperamos também essa oscilação aqui no mercado brasileiro. Se o mercado brasileiro tiver uma nova queda aí, podemos aí olhar aí para uma nova realidade de bolsa, talvez a partir da próxima semana, mas se perdermos aí os 118 mil pontos, volta a preocupar os investidores brasileiros. Acompanhe-nos de segunda a sexta-feira aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, para você ficar bem informado, para que você saia com ideia do que vai acontecer e o que aconteceu no dia anterior. Bom final de semana para vocês. Nos vemos na... É isso aí, Diegão. O Diego nos comentou aqui no chat uma ideia de Ibovespa chegando aos 116 mil pontos, o que preocuparia bastante, porque 116 mil pontos foi abaixo do fechamento de dezembro, bem abaixo. Nos vemos amanhã é sábado, nos vemos na segunda-feira. Forte abraço, bom final de semana e segurem as pontas por aí. Vamos lá, temos que nos recuperar. Um abraço, tchau, tchau.